Meu pai não deixava eu desfilar, porque falava que lugar de mulher não é dentro do samba. Então, quebrar um pouquinho essa ideia de que não existe samba o ano inteiro, não existe projetos o ano inteiro, ou que a escola de samba só é efetiva realmente ali do final do ano até o mês de fevereiro, março. O que vocês fazem o ano inteiro? Virgília acabou de trazer, a gente está lá praticamente todo dia. O que vocês fazem o dia inteiro na Portelinha, na Portelona? Qual é a grande vivência de vocês agora? Porque eu quero chegar no projeto pra gente divulgar ele, que eu sei que ainda tá com a inscrição aberta, não tá? Sim. Ó, então eu quero pegar esse gancho aí. Me diga aí o que é esse núcleo artístico, o que é esse projeto que salda o nosso grande Paulo da Portela. Como é que surgiu isso? Conta pra gente um pouco dessa história toda aí. Bom, Virgílio falou bem, né? Eu vivo Portela, eu respiro Portela minha vida toda. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser estar na Portela, né? De alguma maneira a Portela, ela também é uma maneira de eu sobreviver e eu vivo para ela. Então é algo assim que... Acho que o samba, né? Só quem é do carnaval mesmo, só quem vive o carnaval sabe como é esse amor incondicional. A gente larga tudo e todos pela Portela. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um companheiro que tá comigo, sabe? Que entende esse lugar como um espaço cultural, de aprendizado. É um artista. Eu acho que só um artista consegue compreender o outro artista, as suas necessidades. Fora isso, seria muito difícil, porque... são todos os meses feijoada, né? E primeiro sábado do mês tem feijoada Portela, e agora já começou com sorteio, e aí já começa com a sinopse do enredo, e daqui a pouco o corte de samba, e a gente apresenta o corte de samba, e isso vai o ano todo. E paralelo a isso, né? Eu comecei a querer me ver em outro lugar dentro da escola de samba. E me apaixonei, são duas coisas que eu sou apaixonada, quer dizer, na verdade são três, né? São três coisas que eu sou apaixonada, que é pelo carnaval, né? Por pessoa e comida, eu amo cozinhar. Aí eu pensei e falei, bom, eu acho que o samba ele puxa muito, né, assim, da minha obrigação de estar ali, de não ter uma outra vida, porque é muito difícil você conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional do samba. As pessoas não fazem ideia o quanto o samba ele te suga, né? Por isso que a gente fala que dentro da escola de samba é uma outra família, porque eu acabo estando mais dentro da Portela do que dentro da minha própria casa. E aí eu amo pessoas também, eu amo conviver com gente, com pessoas e conhecer história e de uma certa maneira também ajudá-las. E aí eu falei, então eu vou fazer serviço social, né, que é uma área que eu acabo tendo um conhecimento maior e consigo trabalhar naquilo que eu quero, que é cuidar dessa comunidade. E eu sempre reclamei muito sobre essa questão da gente não fazer nada, as pessoas não conhecerem o carnaval depois do carnaval. Então, quem são essas pessoas depois do carnaval? Assim que surge a Oficina de Arte Paulo da Portela, que na verdade é uma maneira também de se manifestar, sabe? Se colocar. E aí eu comecei com teatro, com canto, né? Que eu falava assim, bom, a gente tem que ser a Beyoncé do samba, que era um apelido meu que colocaram, por causa do cabelo que eu usava no início, né? E eu falava isso, a gente tem que ser a Beyoncé do samba, né? Porque a gente tem aqui uma escola de samba, que é uma escola, né, onde na verdade a gente tem que ensinar, onde a gente aprende, e isso não tem muita prática, na verdade, né? Na hora mesmo de você ter projetos sociais que vão ensinar não só a prática, mas a didática, a história, que é importante, que isso faz toda a diferença na hora da gente se posicionar e defender o que a gente faz, a gente não tem. Então eu comecei a olhar, né, num todo, as necessidades do que estava precisando para poder, como é que eu vou usar a palavra correta, para poder que as pessoas valorizassem mais esse espaço e para que a gente pudesse também entender esse lugar que a gente ocupa. Exato. Porque a gente não sabe o lugar que a gente ocupa, né? A gente não entende a força que a gente tem e a gente só vai entender essa força depois que a gente ocupa esse lugar como rainha de bateria, eu falo que a rainha de bateria é o Exu da escola, né? Ela é a voz da escola. Então, eu acho que esse lugar que eu ocupo hoje faz com que eu comecei sozinha a aprender algo que eu não sabia. Então, é muito difícil. Eu falo para elas assim, olha, é muito difícil você aprender sozinha. Né? Ninguém nunca falou que eu
precisava saber determinadas coisas para estar nesse lugar, que eu seria cobrada, né? Muito cobrada. E principalmente você, como rainha de bateria da comunidade, você precisa falar pela comunidade. Claro. E surge essa oficina exatamente para dar esse espaço para essas pessoas, para que elas possam não só ser vistas no carnaval, mas trabalhar com a arte durante o ano todo. Então, o pontapé inicial foi esse pensamento. Ela foi muito corajosa, que ela começou isso em 2021, a gente estava ainda, todo mundo estava tomando já vacina, né, da Covid, mas estava todo mundo de máscara na oficina, né? Então, assim, ela estava em casa, podia ficar em casa, resolveu juntar alguns amigos e fazer esse projeto, né? Nessa época eu estava mais acompanhando do lado, assim, perto, mas eu não fiz parte nada do projeto, porque ela quis começar com canto. Ela se baseou muito em musical, né? O que é uma escola de samba, né? É uma grande ópera, um grande teatro ali, né? Então eles estão cantando, eles estão dançando, eles estão atuando, tá pegando um papel, uma fantasia, né? Maquiagem. Estão fazendo maquiagem também, estão fazendo cenário também, porque eles recebem a fantasia, tem que fazer algum ajuste, alguma coisa assim, né? Então eles são ali artistas completos, né? E a Bianca fala, tá bom, mas eles não se enxergam como artistas, né? Então como é que a gente vai fazer para eles se enxergarem como artistas? Então vamos botar aqui uma preparação como se fosse um musical. Ele vai cantar uma hora, depois outra hora ele vai sair dali e vai dançar, depois vai sair dali e vai fazer teatro, né? Por isso eu gosto de falar que todo mundo ali da comunidade que está desfilando é um artista, né? É um artista. Né? Porque ele está pegando aquela música ali e transformando ela em dança e movimento. Né? Tá pegando aquela música ali e está cantando da forma que ele sabe cantar, com o coração. Né? Ele está falando que, sei lá, você vai ser um jacaré, então ele vai fingir que é um jacaré. Né? Você é uma abelha, ele vai fingir que é uma abelha ali. Né? Então ele vai entrar naquele personagem, vai se pintar. Né? E é o ano todo, né? O ensaio é o ano todo. A Portela ensaia 2, 3 vezes por semana. Então esse artista está ensaiando esse tempo todo. Né? Então é arte ali o tempo todo, né? O compositor, quem está escrevendo o samba enredo, é um poeta que está fazendo aquilo ali, né? Só que muitas vezes a gente tem uma visão deturpada disso porque pensa que o carnaval são 3 dias, tal, ele faz um desfile e depois vai embora para casa e se reencontra lá na frente, né? Mas assim, que tem uma frase famosa do professor Luiz Antônio Simbas, né? Que a escola de samba não existe para desfilar, né? Ela desfila porque ela existe. Então, primeiro ela existe, né? E aí o desfile é só uma das vertentes dele, que pode acontecer ou não, né? Que pode ganhar ou não, né? Então, assim, ganhar, sair em primeiro, segundo ou terceiro lugar, acaba sendo de menos. Né? Quem está vendo de casa, como eu falei, né, no papo, né, assim, eu estava vendo de casa. Então, de casa, para mim, aquilo ali é uma competição acirrada e tal, que tem que ganhar o melhor e tal. Mas, durante um ano, é um trabalho artístico enorme, fundamental, né, que é pedagógico para esse pessoal. Né? Além disso tudo, é pedagógico. Né? Ensina a você ter um outro olhar sobre a vida, um outro olhar sobre a música, um outro olhar sobre o samba, um outro olhar sobre a comunidade, somente sobre o teu território. Né? Então, para mim, isso é essencial. Né? O desfile acaba sendo, no meu olhar, acaba sendo de menos, nesse sentido. Que tem outras questões envolvendo, né? Que é 1 hora e pouco, é um dia, que tudo pode acontecer, pode chover, enfim, várias coisas podem acontecer o maior ali. espetáculo, né, da Faz da Terra. Você falou que quando começou, você queria que eles tivessem essa consciência de que aquilo é uma arte muito importante, né? E esse impacto você vê, né, hoje, que eles reconhecem isso no projeto, sim. Deles? Quem faz parte do projeto, sim. Legal. Né? É engraçado que a gente fala que nosso projeto ele atende de 12 a 100 anos. e o que é mais prazeroso é ver essas pessoas que desfilam há anos na Portela, muito mais tempo do que eu, e elas se sentem hoje artista completo porque elas cantam, elas fazem parte de alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente conseguiu atingir com essas aulas, com essas oficinas, com essa família, né? Atingir lugares que essas pessoas tinham escondidos, sabe? Que não podiam. São vários relatos, assim, tipo, meu pai não deixava eu desfilar porque falava que lugar de mulher não é dentro do samba. Então, várias queriam cantar, várias queriam dançar, várias queriam ser passistas, rainhas, e foram ali oprimidas, né? Elas não foram permitidas a fazerem aquilo. Então, e aí a gente consegue tirar isso, sabe? Libertar elas de alguma maneira, e isso é gratificante demais. A gente tem um trabalho, né?
pedagógico, a gente tem um trabalho social, a gente tem um trabalho de transformar as pessoas em artistas. Elas precisam entender, né? Elas precisam entender esse lugar, a sua importância dentro do carnaval, dentro da sociedade, naquilo que ela faz. Tipo, eu não sou maior do que um componente de uma escola de samba, né? A gente soma para o grande desfile, então é isso. Eu tenho meu papel, mas o papel dela também como componente, né? Como componente de uma ala é tão importante quanto o meu à frente da bateria. Então é esse lugar que eu quero que eles entendam. Caraca, eu acho muito bacana ouvir vocês falando e, assim, posso dizer que estamos entre educadores porque vocês estão promovendo uma ação efetivamente educativa. E quando eu estou falando de educação, eu estou falando de educação no seu sentido mais lato possível, do educar mesmo, do guiar para fora de si mesmo, de fazer com que o indivíduo tenha a percepção desse todo, da coletividade. E é muito importante a gente falar, quando a gente fala, sobretudo, de samba e de cultura, né, afrodiaspórica, que a gente está falando de um processo de luta, de ressignificação, de disputa pela cidade, pelo espaço da cidade. E uma disputa que, infelizmente, foi marcada por uma trajetória de segregação. Né? Então, essa potência associativa que se torna a escola de samba, ela é porque precisa que todos tenham uma força coletiva, né? Então, é muito bacana ouvir a Bianca trazendo e o Virgílio trazendo isso como educadores mesmo, com essa ideia que é social, mas que, acima de tudo, é político pela sua própria existência. Nós temos que estar nos apropriando desse espaço. Esse espaço é nosso. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!